Amados irmãos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração, através desta mensagem, bem como ao coração de todos aqueles que ouvirem, que o Senhor opere com graça, para abençoar, edificar e fazer o que está no coração dele. E eu peço que você ore enquanto eu oro também. Senhor, em nome de Jesus, buscamos a Tua face, nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos a nossa total dependência de Ti para transmitir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio e que o Senhor se revele a mim e a cada um dos que vamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco por meio das Escrituras. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nosso assunto ainda é relacionamentos. E essa é a quarta mensagem com esse tema. Nós já vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os filhos e seus pais, entre os pais e seus filhos, entre os irmãos, entre subalternos e superiores, entre superiores e subalternos. Nós vimos primeiramente que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus. Vimos também que Deus providenciou um meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Vimos isso em Colossenses 1, 21 e 22. Em segundo lugar, vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos do ser humano com seu próximo. Vimos isso em Gênesis 3:15. Vimos também que a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos isso em Colossenses 1, 19 e 20. Vimos também que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Ele e a nossa reconciliação uns com os outros. Vimos isso em Efésios 2, versos 13 e 14. Vimos que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu deixar de amá-lo como devo. Perguntado, inquirido sobre qual era o principal mandamento, Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. O Senhor, escute Israel, o Senhor nosso Deus, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo, se eu deixar de amar o meu próximo como devo. Jesus, depois de dizer qual era o principal mandamento, ele diz: o segundo é Marcos 12, 29 a 31. Verso 31 diz: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Jesus acrescentou: não há outro mandamento maior do que estes. Por uma razão muito simples, este mandamento abarca e inclui todos os demais mandamentos, porque tudo se resume no amor que devemos a Deus e no amor que devemos ao próximo. Vimos também que meu pecado, se não for confessado, deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Vimos isso em Colossenses 3,15. Vimos que meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos.
Hoje nós queremos examinar a questão do cumprimento da palavra empenhada. Muitos atritos entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre as pessoas, têm originado a palavra empenhada e não cumprida. O que a Bíblia diz sobre esta questão? Vamos ver isso em Números, capítulo 30, versos 1 a 16. O que vamos ver é o mandamento do Senhor, Números capítulo 30, versículo 1. Eu vou usar a versão da NVI quando citar o texto de Números 30. O verso 1 diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Primeiro, você deve cumprir a sua palavra diante de Deus. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento, alguém dirá: Jesus ensinou que nós não devemos jurar. Sim, embora no Velho Testamento, sob o regime da lei, as pessoas jurassem, Jesus foi mais fundo na questão, exatamente porque as pessoas estavam valendo-se de juramentos para descumprirem a sua palavra, juravam por tudo e por todos e não cumpriam a sua palavra. Por isso que ele diz assim, Mateus 5,33, a partir do verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Em outras palavras, vocês não têm o controle de nada. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quando eu disser sim, é sim. Quando eu disser não, é não. Muito bem. Por isso que o verso que acabamos de ler diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quem pode assumir um compromisso, dar a sua palavra e cumpri-la? Em segundo lugar, enquanto viverem na casa de seus pais, os filhos podem assumir um compromisso, dar a sua palavra e cumpri-la, desde que o pai concorde com o que eles prometeram. Números 30, versículos 3 e 4, dizem assim: quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Isso significa que na casa do pai, o filho ou a filha, ainda debaixo da tutela dos pais, se ele ou ela, se o filho ou a filha assumirem um compromisso e o pai souber, mas não disser nada, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Então, na casa dos pais, todo o voto que alguém fizer, se o pai, que é o chefe da família, não disser nada, os votos e os compromissos devem ser mantidos, devem ser cumpridos. Em terceiro lugar, se os pais discordarem do compromisso assumido pelos filhos, estes compromissos perderão a sua validade.
O verso 5 diz assim: mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Isso acontece hoje ainda. Aquele que tem a menoridade não pode assumir determinados compromissos porque não tem idade para isso. E a legislação prevê que ele é capaz a partir dos 18 e totalmente capaz a partir dos 21 anos. Eu não sei se houve alguma mudança recente, mas até onde eu sabia era assim mesmo. É assim mesmo. Então, o pai pode proibir ou não, pode concordar ou não. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Ninguém deve aceitar um compromisso assumido por um filho ou uma filha quando está na casa do pai. Porque quem é responsável, em última análise, de dizer se o compromisso é válido ou não, é o pai. Quando uma moça se casa, ela sai da autoridade do pai e passa a estar sob a autoridade do marido. Por isso, em quarto lugar, o marido pode validar os compromissos assumidos pela moça enquanto ela estava na casa dos pais. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Então, se ela se casa e o seu marido fica sabendo do voto ou do compromisso que ela assumiu e ele não disser nada, ele está confirmando, autorizando que a sua esposa, a sua mulher, cumpra os votos feitos e eles serão tidos como válidos, porque ela fez esses votos e o marido não se opôs a eles. Exemplo disso na Bíblia é o voto de Ana, mulher de Eucana. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Ana era estéril, não podia dar à luz filhos, e isso afligia bastante. O texto diz: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Esse foi o voto de Ana. E ela prometeu que se ela ficasse grávida de um homem, de um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passaria navalha. Isso, no contexto bíblico, era feito por quem fazia o voto de Nazireu. O Nazireu se dedicava ao Senhor durante um certo período, mas normalmente não era a vida toda. No caso de Sansão, foi a vida toda. E no caso desse filho que Ana está prometendo ao Senhor, era por toda a vida. Por isso não passaria navalha na cabeça, ou seja, não cortaria o seu cabelo. O texto nos diz que o Senhor ouviu o voto, no sentido de atender
o pedido dela. O verso 19 e 20 dizem assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Bem, Eucana, seu marido, confirmou o voto de Ana. O texto, a partir do verso 21 do mesmo capítulo 1, diz assim: Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Nós vemos aqui que Ana fez o voto, Eucana ficou sabendo e ele confirmou aqui o voto que ela tinha feito anteriormente. Ele concordou com esse voto. E Ana cumpriu seu voto. Assim, Ana ficou em casa, versículo 23, a segunda parte. E amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Bem, é um exemplo de um voto feito e o cumprimento desse voto com a anuência, com a concordância do seu marido, que, diga-se de passagem, amava profundamente a Ana. Em quinto lugar, o marido pode anular os votos ou compromissos assumidos pela moça enquanto ela estava na companhia dos pais, ou seja, se ela sumiu. Vamos ver o texto. Números 30, versículo 8. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Se ela tiver feito algum voto e casar-se, a moça, ela e o marido se opuser a estes votos dela, eles serão anulados. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Livrará de quê? Desse pecado, de não cumprir a sua palavra. Porque o marido a proibiu e a mulher está sujeita à liderança do seu marido, e se ele a proibir, ela fica isenta do pecado que ela teria se ela prometesse e não cumprisse. Em sexto lugar, se uma mulher divorciada ou viúva fizer um voto ou assumir um compromisso, ele será válido. Ela deve cumprir o prometido. O verso 9 de Números 30 diz assim: qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Por quê? Porque ela não está debaixo da autoridade de ninguém. Ela não está mais na casa dos pais. Seu marido morreu, se ela é viúva ou se ela é divorciada. Então ela é responsável por cumprir os votos ou compromisso assumido. A mulher casada poderá fazer votos ou assumir compromissos desde que o seu marido os confirme. Em sétimo lugar, o marido confirma a palavra da sua mulher ou o voto feito por ela quando fica sabendo do voto e não diz nada. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso
e o seu marido souber, mas nada lhe disser, e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Se o marido fica sabendo do voto, ela compartilha com ele o voto que ela fez, ou o compromisso que ela assumiu, e ele não diz nada, desde que ele tenha sabido, e ele não disser nada, quem se cala, consente. Então, eles serão válidos, e ela terá que cumprir os votos ou o compromisso assumido. Em oitavo lugar, se o marido anular o voto ou o compromisso assumido pela mulher, o voto perde a sua validade e não precisará ser cumprido. Versículo 12, mas se o marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. Nós temos aqui um caso semelhante ao do pai. Quando o pai anulava, o voto do filho perdia a validade. Quando ela passa a estar debaixo da tutela do marido, se o marido anular, ela não tem culpa, ela não é cobrada, ou ela não é imputado pecado a ela porque o marido proibiu. Agora veja, isso é válido quando o marido sabe e no dia que sabe ele diz que ele anula o voto. Em nono lugar, o marido poderá anular até um voto de jejum feito por sua mulher. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Versículo 13. O termo humilhar-se significa normalmente o jejum. Se ela resolveu fazer um jejum de tantos dias ou de abster-se de alguns alimentos, então ele pode confirmar ou anular. Então cabe a ele decidir se ela vai cumprir ou não o seu voto. Mas em décimo lugar, nós ficamos sabendo que, porém, se o marido não disser nada, se ficar calado, automaticamente confirmará todo o compromisso por ela assumido. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos, ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Mais uma vez, quem cala, consente. Não obstante, o 11º item é que se o marido anular o voto ou compromisso assumido pela mulher algum tempo depois de ficar sabendo, ele é quem vai sofrer as consequências da quebra da palavra empenhada. Porque a mulher assumiu o compromisso. Ele não falou nada, ele deixou a coisa correr solta. Como dissemos, quem cala consente. E com isso ele sofrerá a imputação do pecado que ele está cometendo. Ou melhor, porque a mulher deixará de cumprir o seu voto, o seu compromisso, quando ele soube e não disse nada. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Na última mensagem nós falamos que a mulher que é sujeita ao marido, ela não tem que temer nada. Porque se sobrar, não vai sobrar para ela, vai sobrar para o marido. E toda mulher deve confiar no Senhor ao sujeitar-se ao marido. Porque quem vai cobrar é o Senhor. E o que ela tem que fazer é orar sempre pelo marido, para que ele tome decisões sábias, certas. Ainda 2 palavras sobre votos e compromissos. A
primeiro é que os pais devem ter cuidado ao fazerem votos que envolvam seus filhos, netos e bisnetos, como fez Ana em relação a Samuel. Ela fez um voto dizendo, 1 Samuel 1,11, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Bom, duas coisas. Ana estava fazendo um voto, e quem cuidaria dessa criança não seria ela, depois que ela o desmamasse, mas sim Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote naquela época. E nós sabemos que Eli não recusou, mas o que eu gostaria que vocês pensassem é como será que Samuel viu os votos de sua mãe. No Velho Testamento, o voto de Nazireu era comum. Então, ter o cabelo grande, comprido, por um voto feito pelos pais, no caso aqui pela mãe, com a confirmação do pai, teve, como vimos, validade. E sabemos que Samuel foi um excelente profeta, foi juiz sobre Israel, foi sacerdote e desempenhou o seu ministério com excelência desde a sua infância. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que ter muito cuidado para não fazer votos que envolvem uma coisa que Deus nos deu, que é muito caro, que é o livre-arbítrio. Eu e você podemos e devemos dedicar nossos filhos ao Senhor, mas eu vejo com certa cautela se nós viéssemos a dizer para eles o que é que eles vão ter que fazer. Deus nos deu a capacidade de escolher e nós temos que ter cuidado quando fazemos qualquer voto ao Senhor. No caso de Samuel, não houve nenhum problema, Deus abençoou, Deus aprovou, foi algo que Deus fez mesmo, mas é só para nós pensarmos nisso. Nós temos também o exemplo do voto irrefletido de Jefté. Jefté foi juiz em Israel no período dos juízes. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 30. Os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel, e Jefté, que foi chamado para ajudar o povo a enfrentar essa batalha, ele falou com o rei dos filhos de Amon da incoerência do que ele estava querendo fazer e que ele queria a terra que Israel havia possuído do lado oriental do Rio Jordão. Mas o fato é que os filhos de Amon e o seu rei, seu líder, não concordou e disse que viria contra o povo de Israel. Então Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar com eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel.
Então o Senhor deu vitória a Jefté. Mas quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, quem lhe sai ao encontro? A filha. O texto diz: a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim, dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Ela disse mais ao pai: que me seja concedido isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que ele tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. O texto diz que Jefté dedicou a sua filha ao Senhor, mas ele não sabia que era a filha que ia sair ao seu encontro. Foi um voto precipitado, talvez ele pensasse que fosse um animal que saísse pela porta, quem sabe um cachorro ou algo semelhante, que ao ouvir um barulho sairia à porta, mas quem sai à porta é justamente a filha. Era filha única, ele não tinha outro filho, nem filha, e por isso ela pediu para, durante 2 meses, chorar a sua virgindade. Ela não poderia casar, o voto que ele fez é de que ela não se casasse, e porque ele a dedicou ao Senhor. Se fosse um animal, seria morto. No caso da filha, ela não poderia se casar, era esse o voto. E o texto diz assim: ela nunca teve relações com homem algum, não deu descendência para ele, e ele ficou muito triste porque privou a sua filha de algo que o povo de Israel prezava tanto, que era ter filhos, especialmente, naturalmente, as mulheres. O voto precipitado, que envolvia outras pessoas, daí o fato dele dizer que ele a havia prostrado por completo. E ele ficou muito desgostoso com o voto que fez ao Senhor. E a filha não pôde se casar. Ainda 2 palavras sobre votos, e a segunda palavra sobre votos e compromisso é a seriedade de uma aliança e da palavra empenhada. Eu me refiro à aliança de Israel com os gibeonitas, está registrado em Josué capítulo 9, e vai render alguns capítulos depois disso. Nós não vamos ler o texto, mas esse povo, Deus havia dito que o povo de Israel não poderia nem deveria fazer aliança com os povos da terra, a terra que o Senhor havia dado. Eles deveriam desapossar os habitantes e tomar posse da terra e não fazer nenhuma aliança com eles. Eles poderiam fazer aliança com outros povos mais distantes, mas os povos daquela terra eram promíscuos, eram idólatras e cometiam barbaridades. E o texto nos diz que eles haviam enchido a medida daquilo que Deus poderia suportar. E
E Deus não queria que eles fizessem aliança com os povos que estavam na terra. Antes, Deus viria com juízo sobre eles e daria aquela terra ao povo de Israel. Mas os gibeonitas, sabendo que o Senhor havia dado a terra para os israelitas, temeram os israelitas e se dispuseram a usar de um artifício. Eles conseguiram vestir-se com roupas velhas, ter nas mãos pão bolorento, mofado, sandálias rotas, enfim. Eles chegaram para o povo de Israel e disseram que moravam numa terra muito distante. Por isso que no percurso da viagem eles haviam... era muito longo o caminho, e por isso as roupas se envelheceram, rasgaram, e o pão que eles tinham apanhado, trazido quente, estava bolorento. E Josué e os líderes do povo concordaram em fazer aliança. Foi uma aliança precipitada, não consultaram a Deus, e 2, 3 dias depois eles chegam à terra dos gibeonitas e descobrem que haviam feito aliança com um povo que habitava naquela terra. E eles não tiveram mais como voltar atrás. E o povo ficou insatisfeito com a liderança que tomou essa decisão. Mas, uma vez que eles haviam feito uma aliança com o povo, não podiam recusar-se não podiam desfazer. Assim é que os povos vizinhos ficaram sabendo que os gibeonitas tinham feito essa aliança com Israel e se reuniram muitos povos e reis daquela região e vieram contra os gibeonitas. Os gibeonitas avisaram Israel, Israel teve que socorrer os gibeonitas e derrotou aqueles povos que tinham ido contra os gibeonitas. Isso teve conotações ruins para Israel, não só naquela época, mas também depois. Mas o que eu quis dizer é que nós temos que pensar muito antes de tomar uma decisão ou nos aliançar com uma pessoa, com um povo, com grupo, seja quem for, porque o Senhor vai validar isso. E o Senhor validou, mesmo que o povo tivesse feito algo que Deus tinha dito para eles não fazerem, mas eles foram enganados, foram precipitados, e uma vez que tinham dado a sua palavra, então tiveram que cumprir. Quero falar também sobre a aliança de um homem com a sua mulher, o casamento. Malaquias 2, 13 e 16. Esses versos dizem assim: há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Parece que havia uma infidelidade generalizada nesse período e os homens haviam assumido, feito uma aliança com a sua esposa, com a sua mulher, e depois se deixaram enredar por outras mulheres,
sendo assim infiéis àquela aliança que eles haviam feito com a sua mulher. E o texto diz: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. O que o texto está dizendo é que Deus fez um homem para uma mulher, e não muitas mulheres para um homem. O plano de Deus era o casamento monogâmico, e não bigâmico ou trigâmito. Não sei nem se existe essa palavra. Ou por isso que o plano do Senhor era um homem para uma mulher. E o texto diz: porque buscava uma descendência piedosa. E o Senhor diz: portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, não sejam infiéis. Hoje, com muita facilidade, os casamentos são desfeitos e as pessoas casam com facilidade e casam pensando: se não der certo, separa. Se não der certo, eu caso outra vez. E o Senhor está lembrando o povo da aliança que cada um fez com a sua mulher. E todos temos conhecimento de quando as pessoas se casam normalmente, pelo menos se casam diante de Deus, elas fazem promessas, elas prometem que vão ser fiéis, que vão amar, que vão cuidar, que estão prontos a passar pelos momentos bons e maus, pelas situações difíceis e boas. E nós vemos aqui no texto de Malaquias que o Senhor está atento àquilo que nós proferimos com os nossos lábios. Então nós devemos ter cuidado de cumprir aquilo que proferem os nossos lábios. O crente deve ser zeloso para cumprir a sua palavra. Antigamente as pessoas não assinavam nenhum papel. Elas diziam a sua palavra. Normalmente se chamava testemunhas no tempo do Velho Testamento. Mas as pessoas não assinavam nenhum documento, embora em alguns casos, nós vemos no livro do profeta Jeremias que se passava a escritura de terrenos e coisas que tais. Mas, normalmente a palavra era suficiente. No Velho Testamento usava-se o juramento, mas Jesus ensinou-nos que a palavra de você seja sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Então, quando eu disser sim, é sim. Quando eu disser não, é não. Eu não posso dizer sim pensando em não cumprir. E se eu disser que é não, é não. Nós temos que ser cumpridores da palavra, duplamente, a palavra que empenharmos, e cumpridores da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivê-la e a sermos fiéis a ti no cumprimento daquilo que professam os nossos lábios. O Senhor nos ajude a sermos como Jesus ensinou,
Quando dissermos sim, é sim. Quando dissermos não, é não. Que o Senhor nos ajude a ser achados fiéis em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que o Senhor nos livre de tratar com leviandade aquilo que os nossos lábios proferem, aquilo que dizem, aquilo que diz a nossa boca, ou melhor, que nós dizemos com os nossos lábios. Que o Senhor nos ajude e tenha de nós misericórdia, para que sejamos achados, como já dissemos, fiéis em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que oramos. Amém. Com a graça de Deus, até mais tarde, quando, com a permissão dele, nos veremos novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês.